Meus ilustres colegas sabem, pelos pronunciamentos que tenho feito desta tribuna, que estou entre aqueles admiradores da extraordinária empreitada da Embrapa Nacional, em benefício da economia rural em nosso país. Tive a oportunidade de me manifestar por ocasião dos 40 anos da empresa, destacando o que ela significou e significa para o desenvolvimento de nossa economia rural, mercê de seu intenso, laborioso trabalho de pesquisa em diferentes campos da experimentação, além de lançamentos de modelos que têm o condom de transformar o nada de ontem na fartura de hoje em nossos campos. E a saúdo agora, na passagem do seu 41º ano de existência. A Embrapa é ilha de excelência estatal. Expressão capital é do jornal O Globo, em edição de 6 de abril de 2014, e desde já, senhor presidente, peço que seja juntado e faça parte deste pronunciamento àquela edição. Na reportagem está lançada a dúvida de que a estatal estaria sob o controle político do PT, em razão da presença nela de técnicos ligados a ele. Sinceramente, senhor presidente, não creio que tal aconteça, simplesmente em razão da idoneidade com que, acima das opiniões pessoais, se comportam os seus servidores no exercício precípuo de suas missões funcionais. Não descarto a existência de indicações partidárias, como não acredito em subordinação de seus servidores aos caprichos de quem as indica. Essa não é a formação que sempre ilustrou os servidores da Embrapa. Em homenagem a esses abnegados servidores, perdoe-me, Excelência, é por esta razão que volto à tribuna nesta data para reiterar uma homenagem àqueles que, longe dos gabinetes e bem próximo das salas de estudo e pesquisa desenvolvidas no campo, numa contribuição inestimável para a nossa economia, desejam debater e aprofundar a governança da instituição, para que ela possa continuar contribuindo para o processo de desenvolvimento sustentável. Em homenagem a esses abnegados pesquisadores, em nome dos quais me atrevo a fazer algumas considerações, até com o intuito de despertar as autoridades de nossa República para a responsabilidade que têm para com o progresso da pesquisa, da ciência e da tecnologia do setor agropecuário, cujas respostas, em termos de produtividade, têm surpreendido o mundo. Tenho recebido, senhor presidente, inúmeros reclamos de pesquisadores da empresa, no sentido de introduzir uma discussão no rumo de modernizar a Embrapa, propondo que se desenvolva um projeto de revitalização da empresa, no sentido de valorizar aqueles que tantos benefícios têm oferecido ao país. Senhoras e senhores senadores, no início dos anos de 1970, a Embrapa tinha dependência total de recursos públicos, recursos estes sempre escassos, com uma burocracia paquidérmica, pessoal técnico desatualizado e desmotivado, num período em que começara a haver um tremendo êxodo rural, um desabastecimento intenso, fome, dependência externa de alimentos. Foi assim que o governo extinguiu o Departamento Nacional de Pesquisa e Experimentação Agrícola, PNPEA, órgão do Ministério da Agricultura da Administração Direta, e criou a Embrapa, com os seguintes objetivos: autonomia, agilidade e flexibilidade administrativa ante a urgência das mudanças a serem promovidas. Montou-se assim uma estratégia exitosa, criou-se unidades centrais administrativas e descentralizadas, centros nacionais de produtos, serviços e unidades de atendendo as mais diversas regiões do país. E assim, devemos afirmar
que tudo funcionou muito bem durante os anos de 1973 a 1985. Depois disso, a empresa começou pouco a pouco a enfrentar dificuldades decorrentes do período inflacionário e com as restrições impostas pela Constituição de 1988, no tocante ao Orçamento Geral da União, a Lei de Licitações e Contratos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, com o contingenciamento de recursos, controle rígido de gastos, etc. Durante o último mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, em 2002, já se anunciava a necessidade de mudança da figura jurídica da Embrapa. O ministro Bresser Pereira iniciou estudos nesse sentido para a transformação da empresa em agência, instituto, fundação ou organização social, com o intuito de dar mais agilidade à estrutura organizacional da empresa. Nenhuma dessas alternativas prosperou. Neste contexto, a empresa vai perdendo as características originais de autonomia, agilidade e flexibilidade. Além disso, a abertura do mercado brasileiro a empresas multinacionais vai se tornando outro fator complicador. Nestas condições, a Embrapa, com a missão de natureza pública, mas com personalidade jurídica e de direito privado, vem perdendo desenvoltura, a exemplo da expressiva queda de sua participação no mercado de sementes. Atualmente, recursos provenientes desta operação e que ingressam na fonte 1250 representam apenas 0,016% de todo o orçamento da empresa, uma vez que o formato empresarial remete necessariamente para o lucro econômico e financeiro. Tal fato mostra que a instituição Embrapa está equivocadamente posicionada como empresa. Ao longo da última década, a sede da empresa em Brasília passa a centralizar cada vez mais a administração e o planejamento da pesquisa. As unidades descentralizadas continuam a perder autonomia administrativa e de estabelecimento de suas prioridades de pesquisa. Na expectativa de se priorizar recursos para a pesquisa, chegou-se ao ponto de se suprimir o orçamento de custeio. Esta providência, no entanto, prejudica drasticamente a contrapartida da empresa na manutenção das unidades, uma vez que a parte do orçamento dos projetos de pesquisa prevista para esta finalidade é insuficiente, gerando conflitos entre pesquisa e administração. Aumenta-se a burocracia e o controle administrativo de etapas intermediárias do processo da gestão, em detrimento da atividade fim, que é a pesquisa. Com 47 unidades descentralizadas, a unidade centralizada da Embrapa em Brasília chega a absorver praticamente metade dos recursos da empresa, consumindo ainda rendas geradas nas unidades que obrigatoriamente são recolhidas para a sua administração. Dou como exemplos royalties de novas variedades e recursos com a venda de subprodutos de pesquisa. Com isso, senadora Ana Amélia, senhores senadores, os pesquisadores e funcionários estão perdendo a motivação, sofrem cada vez mais com a burocratização do sistema de gestão, falta de aderência das atividades desenvolvidas com os grandes desafios nacionais. Senhora senadora Ana Amélia, me honro muito com seu aparte. Senador Rubem Figueiró, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo, porque Vossa Excelência, nesta casa, tem sido, eu diria, um porta-voz na defesa dessa empresa que orgulha todos os brasileiros. Ela tem, desde sua criação, um compromisso inarredável com a pesquisa, com o investimento, com as novas tecnologias. E graças à Embrapa e ao empenho de todos os seus servidores, mas, sobretudo, os seus cientistas e pesquisadores, nós, nos últimos 40 anos, tivemos um aumento da área da produtividade ou da produção agrícola de 248% em 40 anos, enquanto a área utilizada para a agricultura, para este mesmo extraordinário crescimento, de apenas 48%. Ou seja,
tecnologia aplicada ao campo, dando maior sustentabilidade, maior preservação ambiental. Os manejos que a Embrapa ensina aos agricultores, o conhecimento que ela transmite. E agora mesmo o governo está criando uma empresa nacional, a Anater, para fazer a extensão rural, que é a ponte entre o Centro de Excelência em Pesquisa, que é a Embrapa, até a pesquisa de campo, a pesquisa levada ao campo na sua aplicação. E nós nos preocupamos muito, primeiro, com a não execução orçamentária como deveria ser para a Embrapa. Segundo, nós precisamos muito de dar a essa empresa o valor que ela merece, sem nenhuma contaminação de qualquer natureza, seja ela ideológica, seja ela de partido político, ela tem que estar a serviço da agricultura sustentável, de qualquer tamanho, senador Rubem Figueiredo. Vossa Excelência, que é do Mato Grosso do Sul, eu sou do Rio Grande do Sul, e com muito orgulho, Vossa Excelência e eu, e todos os estados que são celeiros do Brasil, precisam se orgulhar dessas pessoas, não só dos pesquisadores da Embrapa, mas, sobretudo, daqueles trabalhadores, dos produtores rurais, que usam essas tecnologias para produzir cada vez mais e com qualidade. Então, eu queria cumprimentá-lo e dizer que endosso em gênero, número e grau. Mais ainda, uma enorme preocupação com o risco de um desmantelo da Embrapa Cerrado, aqui no Distrito Federal, de a área que é ocupada pela Embrapa ser ocupada pelo Distrito Federal para fazer a moradia popular. Existem muitas áreas, mais próximas até do que essa, na região de Sobradinho, que o Distrito Federal poderá se valer para fazer os projetos de habitação popular dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Por que, exatamente, desalojar a Embrapa de onde ela está, ali na 020, para fazer ali um projeto habitacional? Não é compreensível, senador Rubem Figueiredo. Ali estão as instalações, ali estão os campos de pesquisa com pastagens, com linhagens de uma pecuária de qualidade, que serve para a agricultura familiar, para o pequeno, para o médio agricultor. Então, não é possível que a gente aceite eu diria assim, esse equívoco de gestão política que é contrário ao interesse do país em relação a essa grande empresa, a Embrapa, que nós temos um grande orgulho de ser genuinamente brasileiro. Está levando o conhecimento para a África, para a América Latina e para outros países. Precisamos, cada vez mais, defender este patrimônio. Muito obrigada e parabéns mais uma vez, senador Rubem Figueiredo. Eminente senadora Ana Amélia, Vossa Excelência sabe do apreço e admiração que eu tenho por Vossa Excelência, porque sempre esteve na primeira fila daqueles que defendem as instituições que mais têm contribuído para o desenvolvimento do nosso país, sobretudo na área rural. Desde que cheguei aqui, eu tenho participado de muitas reuniões em que a palavra de Vossa Excelência esteve sempre presente, exaltando com conhecimento profundo da questão, na defesa dos propósitos da Embrapa. No meu estado, nós temos 3 unidades, uma no Pantanal, na qual eu tenho um filho como pesquisador e me honro muito disso, a Embrapa, gado de corte, na capital do estado, em Campo Grande, e a Embrapa Oeste, em Dourados. Todas elas fazendo um trabalho extraordinário de pesquisa que tem efetivamente contribuído em muito para o desenvolvimento da área rural. O que eu estranho, senhora senadora Ana Amélia, é de que os recursos produzidos naquela região são transferidos para Brasília e, por razões de ordem burocrática, e dizem que até orçamentária, eles não voltam para lá, desestimulando os pesquisadores, impedindo que essas unidades desenvolvam ainda mais as suas tecnologias. E Vossa Excelência aponta muito bem agora um outro desastre que está premente de acontecer, que é com relação à Embrapa Cerrado. Nós, Vossa Excelência, já tem levantado a questão aqui, como eu já ouvi várias vezes o senador Rodrigo Hollenberg. Me juntei a eles, me junto a Vossa Excelência e a todos aqueles que reclamam uma posição mais firme do Ministério da Agricultura, do Governo da República, para impedir
que se cometa essa ofensa a uma instituição que tem sido motivo de orgulho para todo o nosso país. Novamente... Eu queria apenas, senador, como o senhor mencionou as 3 unidades da Embrapa no seu estado, como sou gaúcho e tenho muito orgulho da Embrapa que está lá prestando um grande serviço, nós temos 4 unidades. E muito mostrando toda a diversidade da produção agropecuária. Temos a Embrapa Pelotas, de frutas de clima temperado, temos a Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves, temos a Embrapa Trigo e Soja, em Passo Fundo, que foi uma das primeiras, de grande trabalho, e também a Embrapa Pecuária de Corte, que é em Bagé. Então, nós temos o orgulho também de dispor de 4 unidades da Embrapa que fazem um trabalho extraordinário, recuperando raças antigas, recuperando variedades de uvas que já haviam se perdido no tempo e também recuperando o setor da produção de frutas de clima temperado com um trabalho extraordinário que a Embrapa conseguiu. Então, realmente, nós não podemos tratar disso. Na questão do trigo e soja, lá em Passo Fundo, da mesma forma, trabalhos extraordinários em relação a novas variedades de trigo mais resistentes, a questão da soja também. Então, nós não podemos deixar de enfatizar, de defender essa grande empresa e seus colaboradores, seus pesquisadores, seus cientistas. Seria um crime de lesa pátria não fazer o que nós estamos fazendo, senador. Senadora Ana Amélia, se a senhora me permite, eu sinto inveja de Vossa Excelência. Nós temos apenas 3, o Rio Grande tem 4. Mas como eu sou considerado como um matucho, uma cruza de gaúcho com Mato Grossense do Sul, eu espero que um dia nós nos empatemos, porque quem vai ganhar é o Brasil. Muito grato a Vossa Excelência pelo seu aparte. Senhor presidente, me permita continuar. Ao contrário do que ocorria no contexto da Fundação, existem atualmente recursos e pessoal técnico altamente preparado. Apesar das dificuldades de uma situação de penúria e fome, há 40 anos, o país passou a desempenhar o papel de liderança na produção de alimentos, tornando-se um dos maiores produtores e exportadores mundiais. Para um novo ciclo, no entanto, a empresa precisa urgentemente de ajustes. Nesse sentido, há um intenso debate interno da Embrapa para transformá-la em empresa pública de direito privado, para agência executiva, em regime de autarquia especial, personalidade jurídica de direito público. Esta transformação é profundamente coerente com o novo papel do Estado brasileiro, que, nos termos do artigo 174 da Constituição Federal de 88, emergiu da condição de Estado provedor para Estado regulador. Muitos pesquisadores e funcionários enumeram inúmeras vantagens dessas mudanças. São elas: primeiro, valorização da missão da empresa, que passaria a exercer, de fato, papel de Estado na articulação de políticas públicas com vistas à segurança alimentar e à geração de divisas. Segundo, a Embrapa passaria a integrar o núcleo estratégico, defendendo os interesses do Estado brasileiro, que internamente, para a execução de políticas de desenvolvimento regional e nacional, quer externamente no campo das relações internacionais. Terceiro, independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo de seus dirigentes. Quarto, flexibilidade de gestão, independência. Vossa Excelência, permita que eu conclua. Muito obrigado pela sua generosidade. Mas, quarto, flexibilidade de gestão, independência técnica, normativa, orçamentária e financeira, autonomia funcional, mediante a condição especial dada pela lei à autarquia especial. Quinto, possibilidade de reaplicação dos recursos gerados nas próprias unidades. Sexto, valorização do corpo de funcionários com forte atrativo às novas gerações, haja vista a possibilidade de aumento dos salários sem aumento da despesa pública. Sétimo, alteração do modelo de previdência do servidor público, atualmente em vigor, facilita a transição da mudança pela economia da despesa pública, em função da redução de encargos trabalhistas. Oitavo,
ganho de eficiência na aplicação dos recursos ante as exigências das normas tributárias e de gestão de recursos humanos que incidem sobre a empresa pública atual e que acarreta conflito entre a legislação pública e a lei das SAs. Nono, alerto ainda, não há impedimento legal para a migração do corpo de empregados do regime de CLT para de servidor público. Décimo, alteração da personalidade jurídica não implica a perda do nome. Pode-se, inclusive, manter o nome consagrado nacional e internacionalmente, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Efetuadas essas mudanças, senhor presidente, senador Aníbal Diniz, haveria espaço para ações adicionais para promover uma reestruturação do plano de carreira e promover alterações profundas na gerência dos recursos humanos, com foco no cumprimento de sua missão, viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade brasileira. Encerro minhas palavras, senhor presidente, reiterando a minha admiração pelo trabalho da Embrapa. Acredito que devemos empreender esse debate com coragem e espírito público. Precisamos apostar em coisas novas, mudar para melhorar. Esse é o caminho do futuro. Ouvi muito, sobretudo aqueles que partiram pelos caminhos pioneiros da Embrapa, naqueles tempos de tantas adversidades a enfrentar, com o ânimo indomável de que poder-se-ia retirar do campo suas imensas potencialidades, desde que a ele se aliasse a pesquisa científica e, com essa, uma orientação técnica adequada. Assim se fez. Assim ergueu-se a Embrapa. A Embrapa sonha com novas aventuras, para estar par e passo com a movimentação científica e tecnológica que se posta à iniciativa privada. Esta está no passado, observando o empreendimento da Embrapa, propôs-se cotejar com ela e hoje a ultrapassou. E avantajou-se com a adição de modelos de avançada tecnologia, mercê o impulso de recursos apostos aos seus laboratórios de pesquisa. A Embrapa precisa reagir. Tem títulos, recursos humanos do mais alto gabarito que reclamam uma reação. As sugestões que colhi no sentido de transformar a Embrapa em empresa de direito público para a agência executiva em regime de autarquia especial, personalidade jurídica de direito público, como permite a Carta Magna, devem ser considerados como oportuna contribuição ao debate para o futuro que se deseja aventuroso para a instituição. Nesta casa, senhor presidente, senador Aníbal Diniz, enquanto aqui estiver, ouvindo personalidades técnicas e científicas especializadas no campo das atividades da Embrapa, de seu presidente e diretores que possam oferecer luzes, abastecer-me de ideias à consecução de um único objetivo: dar fôlego para que a instituição ainda mais seja orgulho de quem labuta nos campos do nosso Brasil. Para finalizar, senhor presidente, estou ciente de que esta empreitada será longa pelas circunstâncias que a cercam. Há interesses, nada obstante honestos, que indicam outro caminho para a Embrapa, inclusive pela sua privatização, propostas que jamais terão o meu apoio. Essa luta será vitoriosa enquanto as alviçaras das mudanças reclamadas pela nação forem consagradas a 5 de outubro deste ano. Há também proposta para que ela tenha uma subsidiária que fundamentalmente encontra óbices maiores de ordem constitucional, portanto, de difícil trânsito no Congresso Nacional. Senhor presidente, rogo a Vossa Excelência que considere como parte integrante do meu pronunciamento, como já afirmei no início do meu discurso, a publicação de O Globo de 6 de abril último, intitulado Ilha de Excelência Estatal, a Embrapa sob o risco. Muito grato a Vossa Excelência por ter me estendido o tempo para esta minha palavra. Muito obrigado. Obrigado, senador Rubem Figueiredo.